Fora da igreja não há salvação. Você sabe disso, você já ouviu essa frase, você já viu muitas pessoas falando essa frase. Calma lá, é claro que é necessário a gente estudar o que essa frase quer dizer, e é claro que é importante a gente conhecer o contexto no qual essa frase foi dita pela primeira vez como uma definição eclesiológica e até mais do que isso, como uma definição soteriológica. E é claro que é muito difícil concordar com essa frase, uma vez que nós somos cristãos e cristãs. Mas essa frase ela foi dita pela primeira vez lá na antiguidade com o teólogo Cipriano de Cartago. O Cipriano ele foi um grande teólogo, foi um grande pensador do seu tempo e até hoje ele está certamente na lista dos gigantes da antiguidade. E essa lista ela não é pequena e essa lista tem gigantes mesmo que a compõem. Cipriano teve uma obra teológica muito relevante e, principalmente, ele deu grandes contribuições para a eclesiologia do seu tempo. Eclesiologia, você sabe, é o estudo sobre a igreja. Mas é importante que a gente pense no contexto de Cipriano, sem querer santificá-lo, evidentemente, mas é importante a gente pensar no contexto onde ele estava inserido, que é um contexto completamente diferente do nosso contexto atual. Quando eu falo essa frase, fora da igreja não há salvação, essa frase pode gerar uma certa euforia em muitos católicos e essa frase pode gerar uma certa repulsa em muitos evangélicos. Mas a grande verdade é que tanto um lado quanto o outro tem uma tendência muito forte, muito clara a pensar dessa maneira, embora não generalizaremos, é claro, porque essa é uma questão que não pode ser generalizada, sem dúvida nenhuma. Cipriano, quando diz que fora da igreja não havia salvação, e ele diz até mais, ele vai além nessa afirmativa, Cipriano chegou a dizer que quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai. À época de Cipriano não havia pluralidade cristã de nenhuma maneira. Não havia outras confissões religiosas, outras tradições cristãs, nem havia outras denominações. Na sua época, o cristianismo já havia se engessado numa instituição religiosa muito próxima ao império e muito moldada pelos padrões imperiais da antiguidade cristã, da antiguidade clássica que nós conhecemos. Quando Cipriano diz que fora da igreja não havia salvação, eles têm uma coisa em mente. Primeiro que para ele igreja é uma coisa só. Igreja é uma única realidade, é uma única instituição liderada pelos bispos, como ele era um bispo de uma importantíssima cidade da antiguidade cristã. E outra coisa que Cipriano tem em mente é que quem não era ligado à igreja provavelmente eram pessoas defensoras de ensinamentos heréticos, de heresias, eram aqueles condenados e condenáveis pelos concílios da época. Agora, claro, quem é que faz esses concílios? Essa igreja institucionalizada. Quem é que condena os hereges? Essa igreja institucionalizada, liderada pelos bispos, que quer calar as vozes dissonantes porque quer apenas uma voz uníssona, quer apenas uma única voz que determina a doutrina, que determina a tradição, que determina o modo correto de se pensar a fé e de se pensar a teologia. E hoje em dia, muitos querem essa mesma forma de se pensar a igreja. E na maioria dos casos é essa a constituição de igreja presente na mentalidade de muitas e muitas pessoas. Há pouco tempo atrás, ainda, já na idade contemporânea, já nos anos 2000, o grande teólogo Joseph Ratzinger, Papa Emérito Bento XVI, que é claro, mesmo assim continua sendo um dos maiores teólogos contemporâneos, ele e o Moltmann são os dois maiores teólogos vivos, com toda certeza, tem uma obra
que deve ser visitada e conhecida, mas ele, enquanto prefeito para a Congregação da Doutrina e Fé, chegou a reafirmar que fora da igreja não havia salvação. Isso com certeza gerou muita reação, gerou reação nos meios mais progressistas da própria Igreja Católica, como gerou muitas reações entre os protestantes e os evangélicos. Mas, no Brasil, talvez isso não esteja explícito de modo escrito, de modo falado, mas de modo implícito. A maioria das igrejas evangélicas e dos líderes religiosos evangélicos acreditam também que fora da igreja não há salvação. Fora das suas igrejas, fora das suas denominações religiosas, fora da sua tradição religiosa. Alguns são um pouco mais abertos e entendem bem quando uma pessoa deixa uma confissão evangélica para uma outra confissão também evangélica. Outros nem isso entendem bem. Tem muitos, na verdade, quando uma pessoa deixa essa denominação para uma outra denominação também evangélica, as pessoas nem consideram mais ela como um crente, como um cristão, como uma pessoa em comunhão com a igreja. Para muitas pessoas, quando uma pessoa não frequenta mais um templo religioso, uma igreja institucionalmente formada, ela se torna um desviado, uma desviada, como se ela fosse uma pessoa que se entregou a trilhar um caminho antagônico ao caminho do Evangelho, ao caminho de Jesus. E você deve saber e se lembrar que nem sempre o rompimento com uma igreja institucionalizada significa um rompimento com o Evangelho e um rompimento com Deus. Porque Deus e a igreja não são um único ser. Aliás, um dos irmãos Niebuhr fez essa denúncia no seu tempo. Ele era um teólogo dos Estados Unidos e ele falou que uma das piores heresias que a igreja já falou ao longo da sua história foi ter se identificado com o próprio Deus, ou seja, achar que a igreja era uma extensão do próprio Deus, e não é assim. É claro que esse vídeo não quer demonizar a igreja de maneira nenhuma. Você tem todo o direito de ter a sua confissão religiosa, de fazer parte da igreja que você mais se sente inserido por vários motivos, que não cabe aqui dizer quais, porque são muitos. Porém, você deve entender que a igreja é um ajuntamento de pessoas, é uma instituição religiosa, é uma denominação institucionalizada, e é claro que essas questões têm os seus prós, têm os seus contras, mas você não deve achar que a igreja e Deus são a mesma pessoa. Na verdade, nós não podemos, em hipótese alguma, afirmar que fora da igreja não há salvação. Até porque o Novo Testamento, o Evangelho, nos mostra que para a fé cristã, o Salvador é uma pessoa, e só uma pessoa. Não é uma instituição, não é um órgão, não é um organismo com lideranças e definidamente religioso, é uma pessoa que atende pelo nome de Jesus. É Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. É Jesus Cristo aquele que, por sua graça, por seu mérito, por sua bondade, perdoa as falhas dos seres humanos e insere na sua família homens e mulheres que se arrependem e que o aceitam como Salvador. E isso não tem a mediação da igreja ou da instituição religiosa. É claro que se você conheceu uma igreja, uma comunidade sadia de pessoas que buscam crescer na fé, que tem ali a liderança de um homem ou de uma mulher que são vocacionados, bem-intencionados, dedicados e que exercem a função pastoral como padre, como pastor, como pastora, de modo digno e de um modo que deseja agradar a Deus e cuidar das pessoas, essa comunidade ela pode ter um valor muito significativo na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada cristã. Mas se você acha
uma igreja abusiva, que vive em brigas, em contendas, de pessoas que querem aparecer uma mais que a outra, de lideranças religiosas que não tratam o ministério pastoral com dignidade e nem tampouco vê as pessoas como seres humanos, mas apenas como números, essa não é uma relação saudável, é uma relação tóxica que fará mal para você, para a sua caminhada cristã e para o seu psicológico, inclusive. Então, não se esqueça, na fé cristã não é correto em nenhuma tradição afirmar que fora da igreja não há salvação. Na fé cristã, só Jesus e mais ninguém e mais nada é o Salvador. E é correto afirmar que para a fé cristã, fora de Jesus não há salvação. E Jesus e a igreja não são a mesma pessoa. Jesus sim é o Salvador. A igreja, na melhor das hipóteses, é uma seta a apontar o caminho do Salvador, mas é Ele quem salva e é Ele o autor e consumador da fé. Espero que essa reflexão faça sentido para você e lhe acrescente algum conhecimento. E claro, se você gostou desse vídeo, nos dê um apoio se inscrevendo no canal e deixando o seu like nesse vídeo. Quem sabe também você não pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo e tantos outros que tem por aqui. Um grande abraço, fique bem e até o próximo conteúdo.